Pronto. Estamos em mais uma edição do DGP Mais Perto de Você, que é um programa, né, que visa essa comunicação com os servidores. Então, é o momento da gente esclarecer dúvidas e de ter esse contato, né? As principais dúvidas sobre gestão de pessoas. E hoje o tema é sobre licença gestante, adotante e paternidade, licença paternidade. Então, envolve dois setores da DGP, né? Que no caso a coordenação de saúde do servidor, que responde pela licença gestante, e a coordenação de cadastro e lotação de pessoas, que é na pessoa da Cássia. Então, hoje, né, a gente vai dividir essa apresentação, estamos aqui para esclarecer as principais dúvidas, principalmente essa, porque as pessoas confundem muito, né, aciona a saúde do servidor em relação às questões de licença paternidade e adotante, e vice-versa. Então, existe essa divisão dentro de gestão de pessoas. A licença gestante é na área da saúde do servidor e adotante e paternidade na área da CCLP. Pode iniciar. Quer falar alguma coisa, Cássia? Não, pode dar início. Só justificar, né, a ausência, que geralmente quem faz a abertura das edições do DGP Mais Perto de Você é a Adriana, né, a diretora de gestão de pessoas, ela sempre está presente, ela está em férias, quem está substituindo é a Lúcia, mas Lúcia também está num evento lá no campus Palmeira dos Índios, né, Hilda, se eu não me engano, e não pôde estar presente agora para fazer a abertura, mas que foi muito bem realizada pela Hilda. Pode começar. Muito bem lembrado, Cássia, que já estão no automático, né, não, a gente já sabe, acha assim que naturalmente todos sabem que a Adriana está de férias, mas não, né, ela costuma fazer, que ia ser um programa direto, né, de gestão de pessoas, da diretoria, então ela sempre costuma fazer essa apresentação. Pode começar, Dalva. A licença gestante, né, que também, até mesmo nos normativos, fala muito licença gestante, licença maternidade, então é a mesma coisa, né? Mas aí a gente vai tentar explicar o que engloba, é um direito de toda servidora, que é concedido tanto à servidora estatutária quanto à contratada, sem prejuízo de remuneração. É destinada à proteção à gravidez, à recuperação pós-parto, à amamentação e à relação do binômio mãe-filho, a partir do parto ou do primeiro dia do 9º mês de gestação. E ela é concedida administrativamente ou por perícia oficial. Né? Administrativamente, é agente de gestão de pessoas, que inclui a partir das documentações que comprove o nascimento do bebê. Pode passar, Dalva. Então, quais são as modalidades, né? O que engloba essa licença gestante? Então, não é só a questão do nascimento do bebê, que ele pode, né, a licença ela pode ter início a partir do 9º mês da gestação, por prescrição médica. Então, a partir de 38 semanas, o obstetra orientou que o servidor tem que se afastar das suas atividades laborais, então já começa a contar o prazo da licença gestante. A partir do nascimento, no caso de natimorto e no caso de aborto, também sendo atestado por médico oficial. Então, a licença gestante, ela engloba tanto a parte do nascimento da criança, mas também todo esse processo de perda, seja no natimorto como no aborto, e aí eu vou explicando. Pode passar, Dalva. Então, a licença concedida administrativamente é quando o início é a partir da data do parto, comprovada pelo aviso ou registro do nascimento ou atestado médico, sem que seja necessária a avaliação médico-pericial. Então, são os casos clássicos, né? A partir da certidão de nascimento, é dado início à contagem da licença gestante, e aí eu vou explicar agora quais são os casos que são necessários à avaliação pericial. Pode passar. E quais são as situações que exigem essa avaliação médico-pericial? No caso de qualquer intercorrência clínica verificada no transcurso do 9º mês de gestação, como eu falei, a partir de 38 semanas, então, ela tem que passar pelo médico perito e é concedido a partir, né, da perícia oficial.
Nos casos de natimorto, a servidora será submetida a exame médico 30 dias após o parto, e aí ele pode, né, tem uns 30 dias que normalmente é dado a partir do atestado, e aí passa para uma nova avaliação para ver se ela vai voltar às atividades laborais ou se vai prorrogar por mais 30 dias esse afastamento. E no caso de aborto comprovado por perícia oficial, a servidora fará jus a 30 dias de repouso remunerado, e nesse caso ele não é prorrogado. Então, no caso de aborto, é concedido 30 dias de afastamento e ele não será prorrogado. No caso, a servidora ainda não está apta a votar, então ela entra como licença saúde, né? Ser avaliada e vai se afastar por motivo de saúde, não mais como licença gestante. Pode passar. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração. Aí tem o número do decreto que concede esses 120 dias. E a servidora contratada, como eu falei, ela faz também jus a esses 120 dias de licença, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. É diferente da servidora estatutária. Se ela for antecipar o parto, é mediante atestado médico, né, do obstetra. Então, nesse período dos 28 dias antes do parto, ela já pode dar início. E aí não precisa passar por perícia, certo? Bastou ter o atestado médico, a certidão de nascimento, a contratada, ela já dá início à sua licença gestante. Pode passar. E aí, nós temos o programa de prorrogação da licença gestante, que ela é garantida à servidora pública que requer o benefício até 30 dias após o parto. E aí é importante a gente destacar, porque a licença concedida, né, o período normal é de 120 dias, e mais, né, os 60 dias, que é a duração da prorrogação, iniciando no dia subsequente aos 120 dias. Então, a servidora ela tem que solicitar essa prorrogação até 30 dias do nascimento da criança. Porque aí todo mundo já questiona, deu entrada na minha licença, só foi colocado no sistema 120 dias, e os outros dias, né? Porque não são 6 meses. Então, é importante, quando for solicitar também a prorrogação, fazer a adesão ao programa, né, de prorrogação. Que aí, como eu falei, a duração é de 60 dias, iniciando ao término da vigência da licença após os 120 dias. Então, ela é só colocada quando se conclui 120 dias, ele não é colocado em 180. Colocado 120, concluiu, se a servidora solicitou essa prorrogação, se inclui mais os outros 60 dias. Pode passar. O prazo para a prorrogação da licença gestante tem natureza material, devendo ser contabilizada de forma corrida. Então, se questiona muito. Eu posso tirar a prorrogação depois, tirei os 120 dias, volto para a minha atividade laboral e quero tirar os outros dias depois. Pode não, ela tem que ocorrer de forma corrida. E aí a prorrogação, ela também se aplica em servidoras contratadas. Então, tanto as estatutárias quanto as contratadas, ela pode aderir a essa prorrogação da licença. Pode passar. Quando ocorre o falecimento da criança durante o período da licença gestante, não cabe a prorrogação, uma vez que a finalidade desse benefício é o convívio e a amamentação da criança durante os 6 primeiros meses de vida. Eu vou falar mais na frente sobre essa questão de interrupção de licença gestante, mas aí, no caso, se na hora que a servidora estiver gozando dessa licença, a criança vier a falecer, então só será concedido os 120 dias, ela não tem direito à prorrogação. Alguém levantou a mão? Hilda, a Ana Aline pergunta sobre a prorrogação. Sim. Se é pelo Solgov. Também, eu vou falar mais na frente como são esses requerimentos. Aí eu explico, e aí se tivesse dúvida em relação a isso, aí você pode tirar. Pode passar.
E aí, uma grande conquista que a gente teve em 2022 é sobre a questão, no caso de nascimento prematuro ou de complicação do parto, que ocasiona a internação prolongada. Então, se essa internação ela durar, for superior a 2 semanas, o período da licença gestante será determinado a partir da alta hospitalar da mãe ou do filho recém-nascido, que ocorrer por último. Porque existiam várias situações da criança ou da mãe ficar internada por mais de 30 dias, né? E aí já estava correndo essa licença gestante e aí se questionou e se ganhou, né? Isso é uma nova conquista a partir dessa nota técnica, que após o período da licença de 120 dias, da prorrogação de 60, é incluído o período que foi de internação. Então, se ela ocorreu superior a 2 semanas, esse período é contabilizado no final. Para isso, a servidora também ela vai ter que requerer, né, dentro do SOGOV, que aí eu vou falar mais na frente, esse período que ficou internado, certo? Então, assim, foi uma grande conquista, porque a gente já teve situações, a gente vê, né, servidora que o bebê ficou internado mais de 38 dias, e aí vai requerer maior atenção da mãe, e aí, né, foi incluído esse período após a prorrogação da licença. Pode passar. É cabível a concessão da licença gestante em qualquer hipótese de nascimento com vida da criança, ainda que venha a falecer hora após o parto. Então, a criança, né, nasceu, horas após ela veio a óbito, essa mãe, se ela nasceu com vida, ela tem direito aos 120 dias de licença, certo? Aí, como eu falei, não cabe a prorrogação. A licença gestante não pode ser interrompida, exceto no caso do natimorto. Então, a criança já nasceu morta, então ela não vai ter direito, né? Entra naquela questão dos 30 dias. Então, em nenhuma situação, eu quero voltar à minha atividade laboral, eu quero abrir mão da minha licença. Em hipótese nenhuma, ela pode ser interrompida. Pode passar. A licença, ela é considerada como de efetivo exercício, contanto para todos os fins. E aquela gestante que ela vinha recebendo adicional de salubridade antes da gravidez, deve continuar a recebê-lo tanto durante o período em que estiver gestante, com vista a resguardo da sua saúde e da criança, periosamente afastada do ambiente salubre, quanto durante o usufruto da licença gestante. Eu trouxe essa informação, né? Além de eu responder pela licença gestante, a saúde do servidor é responsável por essa questão também dos adicionais de insalubridade. E é interessante, né, que em nenhum momento essa gestante ela vai deixar de receber o seu adicional, mas o ideal é que ela se afaste, que seja analisado. Se ela está trabalhando num local insalubre, que ela se afaste daquele local insalubre sem ter prejuízo nenhum em relação ao adicional. Como também, durante todo o período da licença, ela vai fazer jus ao recebimento, certo? Por que eu estou trazendo isso? Porque, né, quando houve a pandemia, e aí colocou aquela ocorrência do trabalho remoto, quando se colocava as férias, né, a ocorrência de férias, automaticamente, como a férias dá direito ao pagamento adicional, o servidor recebia. E aí veio aquela orientação que deveria fazer o desconto manual daquele período de férias. E aí também se questionou, então vai fazer também o desconto de quem estava em licença gestante? Não, é um direito que não, né, em nenhum momento interrompe também a servidoria deixar de receber. Então, ela em nenhum momento vai deixar, né? Agora, se afastar para licença capacitação por outro motivo, o adicional pode sim ser derrubado pela ocorrência. Automaticamente o sistema já vê quais são as ocorrências que não faz jus ao pagamento adicional. Certo? Pode passar. O requerimento na servidora deverá requerer a licença através do SOGOV, aplicativo web, na área de solicitação, escolher a opção licença gestante, adotante e paternidade, conforme orientações contidas no link abaixo. Você clica, Dalva, para mim, por favor.
Hilda? Oi, se você não conseguiu, coloca aqui. Pronto, não tá abrindo o link. Ou então, deixa eu mandar o link aí no coisa que você abre. Só um minuto. Certo. Você coloca no chat, por favor. Isso. Já enviei, Dalva. Então, através desse link, né, ele tem tudo que a gente procurar em gestão de pessoa, de ver como é que eu vou solicitar a licença gestante, tudo ele vai conter, né, no site do governo de como fazer essa solicitação, como a gente também tem no guia de procedimento, né, quando a gente fala, lá tem falando sobre como solicitar a licença gestante, quais são as leis, essas informações tem contido, como também tem esse link. Pode ir passando, descendo. Então, em solicitações, vai ter a área de licença gestante, adotante e paternidade. Então, é uma área só para fazer essa solicitação, tanto da licença gestante como adotante, como paternidade, pode descendo. E lá vai perguntar qual é o tipo de licença. Aí vai ter licença gestante antes do parto, licença gestante por criança nata e morta, e vai ter, né, licença paternidade adotante, e aí vem a inovação de prorrogação da licença gestante por internação e encerramento de licença gestante por internação. Por que, né, incluiu aqui? Porque se no momento da solicitação eu ainda não sei quanto tempo meu bebê eu vou ficar internada, então, eu tenho essa opção de depois ir atualizar e solicitar, colocar a data do início da prorrogação e depois a data final. E aí vem aqui aquela dúvida, que é se você solicita a prorrogação da licença, né, de 60 dias, tinha aqui, só, e a prorrogação eu só solicito a partir da internação. Então, existe essas duas opções de colocar a data de início da internação e a data fim. Quando eu for fazer essa solicitação da licença, eu já posso incluir essas informações se eu já tiver, no caso da internação. Aí vem dizendo, né, a solicitação da documentação, certidão de nascimento, que é a documentação que ele solicita. No caso de natimorto, é certidão de natimorto. Pode ir descendo. E aí vai gerar essa solicitação e a gente recebe. No caso, quando se coloca atestado, seja de antecipação, né, qualquer situação que se coloca, automaticamente essa demanda ela vai para os CIAs. E aí são os peritos que definem esse período da licença gestante.
Pode descendo, eu acho que já termina aí, né, Dalva? E aí vem a opção, se gostaria de incluir o cadastro de dependente, né? Automaticamente ele já vai levar para essa aba de inclusão de dependente. E aí o SOGOV foi uma conquista em relação a isso, porque antes, quando era o processo via CIPAC, acontecia muito da servidora não solicitar prorrogação. Enviava o requerimento, mas não assinalava essa opção, e aí, né, a gente devolvia e ficava aquela angústia de não perder o prazo de 30 dias. Então, agora, automaticamente, ele já questiona se a servidora se ela tem interesse em prorrogar essa licença. É no momento da solicitação que tem que ser feita, né? Vou requerer minha licença, eu já tenho que antecipar e dizer que eu tenho. Passou esses 30 dias, infelizmente, né? A gente não tem como incluir essa prorrogação. Eu terminei aqui a parte da apresentação, né? Pode voltar lá, Dalva. E aí, o que vocês tiverem de dúvida, eu vi que tem algumas perguntas sobre licença adotante, né? Aí a Cássia ainda vai falar sobre isso. Vi aqui que o Alessandro questionou se seria só via CIPAC, o ideal sim, né? O SOGOV veio aí, não, quer dizer, poderia ser via CIPAC, não o ideal que seja via SOGOV. Via CIPAC a gente só estava pedindo quando ainda o SOGOV não estava preparado para essa inovação, que era a questão da internação. Então, a gente disse, peça via CIPAC, incluindo essa documentação do período de internação, para que a gente possa incluir. Mas agora o SOGOV ele já está completo, né? Ele evita ter esse erro, porque está bem claro lá de solicitar esses 30 dias, os 60 dias de prorrogação. Então, ele está bem instrutivo, né? Eu passei bem rapidinho, mas o link foi colocado aí, no guia de procedimento também tem, que aí está bem explicadinho, passo a passo. Eu acho que a Poliana, né, dúvida dela, tem mais alguma pergunta, Dalva? Pronto, a Poliane, ela está com a mão levantada. Sim, pode falar, Poliana. Bom dia, novamente. Né? Bom dia. Eu estou na licença maternidade no momento. E aí eu tenho uma dúvida com relação ao seguinte, que eu entrei de atestado antes, né, no começo no começo da gestação, não. Mas já no último trimestre da gestação, porque eu moro em outra cidade, trabalho num campus distante, então a viagem semanal, dirigindo sozinha, enfim, eu tive algumas complicações também durante essa reta final da minha gestação. Eu entrei de atestado um pouco antes. E aí o meu médico emitiu o atestado, enfim. E aí, nesse intervalo de tempo, não foi realizada a perícia, né? Findou que meu filho nasceu, via de parto normal, tá? E aí, dei entrada na minha licença maternidade, como você mostrou aí, com relação à prorrogação, tudo pelo SOGOV, tudo direitinho. E aí, depois o CIAS me procurou dizendo que eu tinha que fazer a perícia referente ao período anterior ao nascimento do meu filho e que a minha licença estaria contando a partir das 38 semanas. Meu filho nasceu de quase 41 semanas. E a minha licença estaria contando a partir dessas 40 e poucas semanas. Tudo bem, essa parte eu entendi que se eu não me... Bom, assim me foi passado que, por lei, a partir de 38 semanas, automaticamente já inicia a licença maternidade, enfim. Aí a minha primeira dúvida porque você deu a opção da solicitação da licença maternidade antecipada. Eu não fiz isso, né? Porque eu estava de atestado, eu nem sabia que tinha isso. E a minha segunda dúvida se eu ainda preciso fazer a perícia. Minha perícia, inclusive, está marcada para amanhã, de maio, está marcada para amanhã, que foi a perícia em trânsito.
Ela está marcada para amanhã. Eu queria saber se realmente há necessidade de fazer essa perícia e se eu preciso levar o meu bebê para a perícia. Meu bebê tem 2 meses e alguns dias. Era essa a minha dúvida. Também nem sei se vocês me respondem isso, né, com relação a levar o bebê ou não. Enfim, muita coisa, mas é essa a dúvida. Obrigada desde já. Sim, Pauliana, eu tenho conhecimento do seu caso, né? No caso, você entrou de licença por motivo de saúde antes da antecipação, antes das 38 semanas, né? Aí, a partir do Exatamente. momento que se Eu tive completa. algumas complicações na minha gestação, isso. Isso, a partir do momento que você entrou na 38 semanas, né, de gestação, então ele já é para entrar como antecipação e começar a contar a partir daí, É certo? automático, eu não precisaria ter solicitado, né? Não, não, teria que ser solicitado porque você estava em licença por motivo de saúde, certo? Então, eu não Estava fiz essa... afastada por outro motivo, que claro que era da gestação, mas aí se antecipa a partir das 38 semanas. Mas eu não fiz essa solicitação no seu no Sou Golven. Sim, aí não tem problema, vamos dizer. Ah, certo. Vai ter a questão lá que você estava afastada, né? Se justifica, e a partir do momento, por quê? Porque você ainda está, né, em licença maternidade, então esse período vai ser incluído, né? Certo. Mas assim, justificando essa questão, porque a gente vê muita angústia das mamães em relação a isso, porque a antecipação, infelizmente, né, a gente vê muito esse questionamento que eu antecipei, eu estava, né, meu obstetra me afastou das minhas atividades laborais por N motivos, né, que tem um atestado, não vem um caso aqui dizer. Então, assim, eu antecipei e me afastei logo. Então, infelizmente, esse prazo já começa a contar. E aí eu vou ter que retornar minhas atividades laborais antes do bebê completar 6 meses. Né? A gente vê muito essa angústia. Bastante, porque Isso. eu realmente não sabia. De porque quem antecipa. Isso. Eu nunca me foi informado isso. Apesar de que, de todo jeito, eu não teria condição de voltar por conta dos problemas que eu tive, né? Não podia dirigir, enfim. Mas eu não sabia. Então, de repente, sei lá, eu podia até ter pensado em alguma outra opção. Nem sei, porque também a gente fica meio com a cabeça bastante desorganizada. E quando começam a vir os problemas decorrentes da gestação, aí fica a preocupação com a reta final da gestação, como vai ser, aí os problemas vieram, e aí mais isso, mais essa preocupação. Então, nem sei se de repente eu raciocinaria muito em relação a isso, mas nunca me foi informado. Então, para mim, foi um baque muito grande receber essa informação só já depois e agora, 3 semanas a menos praticamente, né? Porque meu filho nasceu de quase 41. Pronto. Aí o que é que acontece, né? Terá sim que fazer perícia, né? Existe a opção de perícia em trânsito, né? Então, a ideia é que você faça. Não vejo necessidade de levar o bebê, mas posso confirmar, né? Porque já que você vai fazer em outro IFE, né? Sim. Então, porque tem toda a documentação que comprove, né? A licença está sendo concedida, né, a você. Uhum. Então, eles só vão atestar esse período que antecede e eles que resistam quando vai iniciar a data. Então, os peritos, quando é via perícia oficial, eles que colocam no sistema. Aí já não é a gestão de pessoas, entendeu? Certo. É o que eu expliquei, quando é incluído de forma concedida administrativamente via perícia. Então, são os peritos que colocam nesse período, esse início. Entendi. Ok? E aí, se tiver a questão, houve internação superior a 2 semanas, aí sim vai pedir a gestão de pessoas que prorrogue esse prazo. Entendi. Mas aí você terá sim que fazer essa... Uma nova perícia, né? E aí, se você está em dúvida, você pode mandar essa informação, mandar por e-mail questionando se é necessário levar o bebê. Certo? Já teve tanta complicação que eu vou levar para não ter risco. Assim, se você já tivesse uma resposta assim pronta, né, para me dizer, mas para ainda estar mandando e-mail, dizer, olha, é melhor eu levar, para evitar chegar lá e dizer, não, cadê a criança? Porque eu já fui questionada tanto com relação ao nosso, enfim, eu vou levar. Então, mas vou aí ver eu as procuro dúvidas. saber e entre em contato contigo, certo? Qualquer coisa eu peço para o Diego te informar. Tá, ok. Muito obrigada, viu? Nada. Hilda, a Oi. Artemisia está com a mão levantada. Pode falar. Oi, gente, bom dia. Então, 2 perguntas. A primeira é
tem um pouquinho a ver com o da colega, mas se atestado com menos de 14 dias, a gente sabe que não leva à perícia. Então, queria só confirmar isso. Se eu pedi um atestado, já, justamente pelo mesmo motivo, o deslocamento, né, entre o local do trabalho e a residência, porque nós somos interiorizados, né? A gente trabalha, mora num lugar e trabalha em outro. Se pedir menos de 14 dias de atestado, se aí, mesmo assim ainda corre o risco de ser acrescentado e somado à licença maternidade, já que não vai incorrer em perícia. E a Depende, segunda sim, foi, pode. depende se você está com 38 semanas, entendeu? E assim, atestado normal por licença por motivo de saúde vai depender, porque além da quantidade de dias, né, passou de 15 dias, a somatória durante 12 meses. Então, hoje eu mesmo tive dúvida. Um atestado de 3 dias e eu fui convocado para ir para a perícia, então, porque se somou com outros atestados. Então, aí é bem específico, é você ter que ver com CIAs, certo? Certo, justamente isso. Eu já precisei tirar 7, né? Justamente por causa desse deslocamento, houve uma complicação na gestação. E, e é claro que não é de bom tom viajar e trabalhar com 37 semanas a termo já, né? Então, naturalmente, a obstetra já dá ali mais, pelo menos mais 7 dias, dá 14, é o mesmo motivo. Gravidez, deslocamento e, no caso, eu vou estar a termo, né? Eu vou estar podendo parir a qualquer momento. Então, não tem nem cabimento estar na estrada nesse momento. Aí, mesmo assim, por estar com 38, só pelo fato de estar próximo ao parto, é somado, mesmo que não vá para a perícia, sejam apenas 7 diazinhos, mesmo assim, soma-se. É isso? Isso, Mesmo tem que assim. passar por perícia. Se tiver, foi contestado, vamos dizer, é sabido que está gestante e está durante as 38 semanas, a partir de 38 semanas, eu estou de atestado, então, automaticamente tem que se incluir com uma antecipação de licença, certo? Para isso existiu Nossa, essa questão das licenças, da antecipação. Aí ele porque começa com são categorias tão distintas na nossa mente. Atestado é uma coisa, licença é outra. isso. A própria obstetra e outras pessoas falaram. E aí, só porque é nas 38 semanas, mesmo sendo atestado em poucos dias, aí Sim, sim. retira nosso dia, nossos dias que a gente poderia ter com o nosso bebê mais para frente. É um pouco injusto isso. Infelizmente, né, eu entendo a angústia, como eu disse, né, porque quando for o período dos 6 meses, a gente vai sentir falta, né, desse período no final. E a gente quer estar até, né, os 6 meses com o bebê, mas infelizmente é assim. Tiver de atestado, Acho que tá valendo, acho que tá valendo semana, mais a pena levar a falta no trabalho, então, viu? Tá mais valendo mais a pena levar a falta no trabalho do que perder 6 dias, 7, 14 com o nosso bebê. porque aí É, vai ser do mesmo caso como o da Poliane falou, né? Tarde atestado, e aí o bebê nasceu, ou então ela tarde atestado antes de completar as 38 semanas. Então, é convocado para fazer a perícia, para poder definir qual é o dia que iniciou essa licença. certo. A perícia eu iria sem problemas, é só mostrar. Realmente, eu tive um bebê, tá aqui, o filho e tal. Mas tirar os dias lá para frente é que eu não curti muito essa ideia. A É, segunda, a segunda questão é sobre o auxílio natalidade. Eu escrevi aí no chat, porque pouco se fala sobre isso, eu nem sabia da existência, até uma colega falar, que eu acho que eu procurei no site do IFAL também, é R$ 700, eu acho, que a gente tem direito, mas no sistema, como pedir isso no Sogov, quando a gente vai no passo a passo, é o mesmo de licença maternidade, não tem dizendo exatamente auxílio natalidade, a não ser para os homens, para os pais. Para os pais eu vi que tem como pedir o auxílio natalidade, quando o homem é o servidor. Mas para as mulheres eu não vi isso. Você poderia tirar essa dúvida, por gentileza? licença natalidade não é comigo, mas pelo que eu vi aí no Sogov, automaticamente você pedir a licença, aí você está solicitando também a licença natalidade, e aí a Cássia pode confirmar até isso, quando ela na fala dela for falar, certo? Porque aí o Sogov agora ele está bem instrutivo. A partir do momento ele pergunta se você vai incluir dependente, né? E aí também ele automaticamente já está gerando essa demanda de auxílio natalidade. Exatamente.
A Hilda já respondeu, né? Natalidade, ele passa pela CCLP, passa pelo cadastro e depois vai para o setor de pagamento, né? Porque tem impacto financeiro, mas é exatamente assim. Hoje, com essa nova funcionalidade do SouGov, está sendo feito o combo, né? Que a gente chama. No momento que a servidora vai solicitar a licença, automaticamente ela já está ali solicitando o auxílio natalidade. Como o SouGov ainda está liberando essas funcionalidades pouco a pouco, todo mês lança uma funcionalidade nova e a gente está se adaptando. O IFAL está atualizando o guia de procedimentos, né, do IFAL. Ainda a gente não excluiu a solicitação via CIPAC. Então, ainda pode ser feito via CIPAC, né? Pode abrir o processo via CIPAC solicitando o auxílio natalidade. Para quem faz via SouGov, foi como eu falei, a própria Hilda, quando mostrou lá no linkzinho, que ela fez a demonstração do requerimento, o próprio sistema ele já mostra, ele já aparece lá a opção que a servidora já está automaticamente solicitando o auxílio. Se teve alguém que ainda não, que abriu via CIPAC e não se atentou para essa situação, pode ainda abrir, entendeu? O processo eletrônico solicitando e vai ser analisado tudinho direitinho, tá? Tá, ok. Obrigada. Então, vou verificar se aparece para mim quando acontecer. Se não, peço para a chefia imediata entrar no CIPAC. Obrigada. Cássia, o Luan Henrique tem a dúvida em relação à licença paternidade, se dá a partir do nascimento. Isso, eu ficava aparecendo dúvidas sobre licença paternidade e adotante. Eu sugiro que eu faça a apresentação. Era isso que eu ia dizer. Depois a gente vai respondendo, porque aí pode ser que a dúvida esteja contemplada ali na apresentação. Pode ser assim? É isso que eu ia propor, Cássia. Eu concluo aqui, né? Você apresenta e no final, a gente que tiver de dúvida, a gente tira. Porque aí, como eu digo, né, às vezes as dúvidas elas são comuns. Obrigada. Obrigada, Hilda. Então, Dalva, pode passar aí para a parte que fala sobre a licença paternidade, por favor. Então, pessoal, a licença paternidade é um benefício, né? É uma licença onde o servidor ele tem garantido o direito a 5 dias consecutivos, certo? Aí já está respondendo a pergunta que o Luan colocou aí no chat, que é a partir do nascimento ou adoção do filho, tá? Então, o servidor ele tem direito a 5 dias e a prorrogação são 15 dias, tá? Para solicitar a prorrogação, para ele ter direito a essa prorrogação, essa prorrogação tem que ser solicitada no prazo de 2 dias úteis após o nascimento da criança, tá? Aí tem essa duração de 15 dias. Isso aí está previsto no artigo 208 da 8.112, certo? Pode passar, Dalva. A licença, ela é computada, isso aí é uma dúvida muito grande. É bem corriqueira essa dúvida, tá? Entre os servidores. Essa licença, ela é concedida computando-se, inclusive, o dia do nascimento do filho, independente do horário. Já aconteceu o caso de dúvidas chegar lá na coordenação, de servidor que o bebê nasceu às 22 horas daquele dia. Vai computar aquele dia, mesmo tendo sido tarde da noite? Sim. Infelizmente, sim, já computa aquele dia, tá? O requerimento ele deve ser feito por meio do SouGov, tá? Coloquei o link aí. Vocês clicando no link, vocês vão perceber que ele vai levar para as informações as informações do site, né, do governo, mas que é no mesmo local onde solicita licença adotante e licença gestante. É a mesma opçãozinha lá, é a mesma funcionalidade. Quando a Hilda fez a demonstração para vocês, quando você acessa o SouGov, tem lá aquela parte das solicitações e tem um íconezinho onde você pode solicitar as 3 licenças naquele mesmo ícone. A diferença é que quando você começar a solicitação, você vai fazer a opção de que tipo, qual licença que você está querendo
requerer, certo? Pode passar, Dalva, por favor. Em relação à licença adotante, ela é concedida ao servidor ou servidora, independente do gênero, que adotar ou obtiver guarda judicial da criança, tá? Essa licença para a servidora, ela tem duração, ela é equiparada à licença gestante, tá? Ela tem duração de 120 dias consecutivos, independente da data da criança, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, tá? Então, a prorrogação da licença adotante será garantida à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins da adoção de criança e que requer o benefício até o final do primeiro mês. Do mesmo jeito que o explicou lá a licença gestante, é da mesma forma para a adotante, ok? E terá duração de 60 dias, iniciando-se no dia subsequente ao término da vigência da licença. Teve um questionamento no chat, onde foi questionado, essa licença ela pode ser solicitada meses depois? Não, pessoal. Ela tem que ser solicitada, eu coloquei lá. Existe uma nota técnica, eu posso depois passar com calma. Quem quiser pode solicitar a CCLP, que eu passo direitinho a previsão legal, que são tantas notas, eu estou com um monte aqui aberto para procurar agora. Mas, enfim, existe respaldo, porque qual é o intuito, né? Qual é o objetivo da licença adotante? É que o convívio, né? A adaptação do convívio familiar com aquela criança e com os familiares que estão adotando, com os pais adotivos. Então, ela tem que ser, sim, solicitada imediatamente após a adoção, tá? Passa aí, por favor. Só fazendo uma ressalva, volta um pouquinho, Dalva, desculpa. Só fazendo uma ressalva que, da mesma forma que a licença adotante foi equiparada à licença gestante para as servidoras, acontece a mesma coisa com os pais adotantes, tá? E também foi equiparado, então eles têm o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 15. Então, tem um total de 20 dias, tá bom? Nos casos de adoção por casal homoafetivo, em que ambos sejam servidores públicos federais, a licença ela será concedida somente a um dos adotantes, sendo concedida ao outro a licença paternidade. Então, os dois não podem solicitar, eles não têm garantia do direito, os dois. Solicita um consegue a licença adotante por esse prazo maior e o outro somente a licença paternidade dos 20 dias, ok? E no caso de adoção realizada por casais heterossexuais, em que ambos sejam os servidores públicos federais, a licença adotante ela será concedida preferencialmente à servidora, porque foi como eu estava explicando, a servidora ela tem direito a um prazo maior, de 180, né? 120 prorrogáveis por 60. Então, o ideal é que a servidora solicite e o pai adotante usufrua da licença paternidade. Ok? Para fins de licença paternidade para o pai adotante, considera-se criança pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Eu coloquei aí para pai adotante, mas na verdade para o pai e para a mãe, né? Teve até uma perguntazinha também no chat. Eu esqueci o nome dela que estava falando comigo. Foi a Maria Egito. Eu acho que foi ela, Maria Egito Alves. Tanto para um quanto para outro, para o pai adotante e para a mãe adotante, a gente considera. Ela levantou a mão. Só um segundinho, tá, Maria? Maíra. É Maíra, não é Maria, não. É Maíra Egito. Considera-se 12 anos, até 12 anos incompletos, tá? Adolescente, infelizmente, não tem. Aí a gente sabe, pessoal, que administrativamente não há respaldo legal para concessão de licença adotante para adolescentes. Mas a gente vê por aí, estão tendo decisões judiciais favoráveis. Então, o que a gente sugere? Até perguntar, o que você sugere? O que a gente sugere? Solicita administrativamente. Infelizmente, a gente não tem um normativo legal hoje, apesar de estarem acontecendo, né? Essas decisões favoráveis. A gente ainda não recebeu nenhuma orientação normativa, nenhuma nota técnica informando, né? Batendo o martelo, dizendo que a gente tem que seguir.
e que pode abrir esse leque para os adolescentes, a gente ainda não tem. Então, enquanto isso, infelizmente, a gente tem que deferir. Mas vocês podem abrir administrativamente e a gente vai deferir e vocês podem recorrer judicial e, assim, a possibilidade de ganhar, ela existe, né? Pode falar, Maíra. Oi, bom dia. É Mayra. É Maíra, Maria. Desculpa. Normal. Então, tá bom, então eu vou fazer isso. Aí, quando eu receber... Então, eu só posso dar entrada quando eu receber, obviamente, a guarda, né? Porque aí vai ter uma data, né? Tá. E aí, a outra dúvida foi isso que você falou, sobre a solicitação de ser imediatamente, né? Ao receber a guarda, porque... Aí lá vem a história, né? De onde eu tirei isso? Mas eu vi em algum lugar que a gente pode dar entrada. E aí eu queria saber se isso dá entrada depois. Porque o caso da adoção, ele é tão diferente da gestação, né? Ele não vem de uma preparação de... Quando a gente sabe que vai adotar, isso às vezes acontece em menos de um mês. E aí existem situações de trabalho e da vida pessoal e da vida da própria adolescente que, às vezes, a necessidade de estar mais perto... No caso específico da gente aqui, ela vai chegar agora no fim do ano letivo, ela está cheia de atividade, e eu também. Então, a gente entende, assim, que eu precisaria estar mais perto dela ano que vem, assim nas férias, depois do ano letivo, para poder dar mais atenção a ela de fato, assim, porque ela vai estar realmente toda ocupada nesse final de ano letivo, né? Ela está terminando a escola. Mas aí eu só queria saber o seguinte, isso que você fala do benefício da licença ser imediatamente na data do recebimento da criança, adolescente ou do nascimento, é uma orientação ou tem também algum respaldo legal? Porque aí nessa hora que eu for solicitar via judicialmente, né, a minha licença, eu posso também falar sobre isso, né, lá. Sim. Você pode solicitar, caso você queira solicitar depois, né, que aí eu não recomendo. A gente tem sim, existem notas técnicas para isso, onde falam que a licença ela deve ser pleiteada imediatamente, ela tem que ser usufruída imediatamente após a adoção. A gente tem nota técnica para isso, tá? Então, pronto, chegou na pergunta. Já sei. Veja, diante disso que você falou, se eu for pleitear na justiça, obviamente a resposta não vai ser imediatamente na hora que ela chegar. Então, ela vai chegar e eu vou estar trabalhando e esperando o resultado, né? Não é assim? Você fala o quê? Ela chegar como Veja, assim? Chegar na minha casa. Assim, quando eu recebê-la na minha casa com a guarda, quando eu receber a guarda dela. Sim. Em casa. Pronto. Aí no dia que eu tiver com esse documento, aí que eu vou dar entrada no Solgov solicitando, né, a licença. E vocês vão negar. E aí eu vou ir por processos judiciais. Nesse caso, a gente não negaria. Porque você não está com o documento. Não, vocês vão negar, porque ela tem 16 anos, e só dão com 12 anos. Por conta da idade. Né? Ok. Aí o que eu estou falando, que esse tempo de espera da justiça, não sei o quê, teoricamente, pelo que você está falando, era para eu estar licenciada. Como é que compensa isso, entendeu? Não, aí judicialmente é outra história. Você dando entrada, sendo negada, você vai entrar na justiça. Aí vamos supor que essa decisão da justiça seja depois, sei lá, de 6 meses. Um exemplo bem hipotético. Exagerado. Nesse caso, devido à urgência, deve ter uma decisão antes desse prazo. Vamos supor 3 meses depois que vem a decisão da justiça. Vindo a decisão da justiça, te dando o direito, concedendo o direito a você a licença adotante, não resta outra coisa que não conceder a partir daquela data. Então, vamos supor que você vai receber a sua filha agora em dezembro e você entre judicialmente e receba o deferimento em março. A partir de março, aí vai ser concedido dali para frente 6 meses. Certo. Então, só para fechar, eu só posso dar entrada no Solgov quando eu tiver o documento da guarda, e aí a gente faz esse procedimento. Eu já fiquei esperando aí, viu? Que eu acho que em setembro, outubro ela está chegando, se Deus quiser. Obrigada, viu? Nada. Eu também perguntei sobre o auxílio natalidade.
Eu não sabia nem que tinha isso. Eu acho que eu não recebi auxílio natalidade quando eu tive bebê. Eu recebi auxílio creche, é esse? Sério que você não teve? Não. Mas tem direito. Não só a mãe, tá, gente? O pai também. Se o pai for servidor público, vamos supor que a mãe não seja, ele pode solicitar. Tá. Aí eu solicito também, quando sair tudo, né? Sim, você pode solicitar também. Tá bom, querida. Obrigada. Nada. Cássia, Oi? quanto ao auxílio natalidade, tem um questionamento aqui da Patrícia. Pode ser solicitado quanto tempo depois? E ela informa que quando entrou no IFAO estava de licença e já pegou na metade. E acha que não teve auxílio natalidade. E pergunta se ainda é possível fazer a solicitação. Aí ela colocou 3 anos e meio. Acredito que seja a idade da criança. Olhe, aí eu vou deixar para te responder isso depois. Eu entendo que sim. Eu teria que trocar figurinhas com a chefe do departamento de administração, que é a Márcia. Ela está de licença capacitação. Ela está em licença. Mas eu entendo que sim. Eu entendo que até 5 anos ainda não prescreveu o direito. Mas você pode fazer. Manda essa dúvida para a gente. Quem foi que perguntou? Patrícia, né? Manda essa dúvida para a gente, para o e-mail da CCLP, cclp@ifal.edu.br, porque aí eu converso direitinho com o pessoal do pagamento e eu respondo por lá e dou uma resposta mais certeira para você, tá? Vou colocar aqui no chat o Okay. e-mail da CCLP. Certo, Dalva, obrigada. E é isso, pessoal. E a licença adotante, do mesmo jeito que a gestante e a paternidade, ela é contada como efetivo exercício para todos os fins. Então, da mesma forma que tem lá o linkzinho, é no mesmo link que o servidor solicita tudo, tá? Gestante, adotante e paternidade é no mesmo linkzinho. Eu acho que fechou. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar. Eu não consegui acompanhar o chat, se teve mais alguma dúvida em relação ao tema. A Mayra está com a mão levantada. Pode falar, Mayra. Tá certo. Lá no SouGov tem o espaço para colocar os documentos específicos para adotante ou eu vou ter que inserir em outro? Por exemplo, tem o espaço para colocar o documento, né? A guarda. Tem lá? Tem sim. Quando Tá. você seleciona o tipo da licença que você quer, ele já coloca lá um linkzinho dos documentos possíveis, né? Para você anexar. Uhum. Tem sim. Tá certo. Obrigada. Nada. Gente, só confirmando, ver se eu entendi direito, porque eu também, além de estar gestante, também estou na fila da adoção. O auxílio natalidade também é para adotante, é isso? Confirma? Oi, quem está falando? Deixa eu ver se eu entendi. Artemísia. Oi, Só para Artemísia, bom dia. saber se eu entendi direitinho, porque eu também estou no Sistema Nacional de Adoção, além de estar gestante. Então, quer dizer que para adotante também há o auxílio natalidade, é isso? Só para saber se eu entendi direito. Sim. Sim, é isso mesmo. Você pode solicitar também. Deixa eu só, peraí, viu? Deixa eu só olhar aqui, só um segundinho, antes de dar certeza para ti. Só um segundo. Cássia, enquanto você está verificando aí, surgiu uma pergunta que eu vi até que estava lá em cima, né? E a pessoa perguntou novamente. Então, como eu mostrei, pode entrar aí nesse passo a passo do SouGov. Então, a qualquer momento, vamos dizer, criança nasceu, eu não sei quantos dias ia ficar internada, então pode sim, né, solicitar, vai botar lá como atualização da informação, porque está aqui a pergunta da Ana Aline. Se ao nascer o bebê precisar ficar na UTI neonatal e eu já tiver dado entrada na licença maternidade, posso alterar depois para incluir a prorrogação?
a prorrogação por prolongamento da internação, até quantos dias posso fazer isso? Então, lá, se você ver, quando eu mostrei, pode entrar no passo a passo, ele tem lá início da internação e tem final. Se no momento que nasceu você solicitou, não tem essa informação, você pode colocar lá, né? Como tem o início e a data final, que aí a gente, né, a gestão de pessoas vai ver, e aí eu creio que não tem problema, porque ele não limita de quando vai solicitar como a prorrogação, ok? Ele só vai entrar no final dos 180 dias de quem solicitou a prorrogação da licença, né? 160, 120, mais 60, e aí no final é que esse período vai contar se ele ocorreu mais de 2 semanas. Não sei se ficou claro, então pode enviar que aí a gestão de pessoas só vai incluir esse período no final do período da prorrogação. Pronto, é isso. A pessoa não falou mais, eu acho que ficou claro. Gente, e dizer, dar o feedback, né? Que a Mayra falou, não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. De fato, é um assunto, esse auxílio natalidade, que não é conversado. Eu só soube pelos corredores, porque uma colega que tinha tido 2 filhos, já tinha perdido do primeiro, porque também não se falava sobre isso. E aí, o segundo também, aí ela soube por outro servidor de outro campo, totalmente diferente, de outra instituição. Aí ela me chamou no corredor e disse, olha, amiga, nós temos direito a um auxílio, assim, assado, tem que entrar com tanto tempo, a maternidade não é 6 meses, é 4 meses, tem que prorrogar e tá. Isso a gente realmente não tem essa informação no dia a dia, não se chama a gente para falar, né? Então, agradecer e esperar que isso se espalhe, né? Que isso seja natural, espontâneo, que todo mundo, mesmo quem não queira ter filho, ou que sabe, tenha acesso a esse conhecimento, né? Obrigada. Ô, Cássia. Oi. Assim, só destacar, eu acho que a Cássia concorda comigo, que é o seguinte, o que é que ocorre, né? A gente, aí eu me incluo, a gente que é servidor, na maioria das vezes, a gente ou está passando por aquele processo, é que busca informação. E aí eu vejo muito na experiência com a gestante, que a maioria elas nem procura, estão tão corrida ali, está tão focada na questão do bebê, que elas não procuram saber em relação à gestão de pessoa. Eu fico até feliz de quem está participando aqui, né? Essa oportunidade de tirar todas as dúvidas, porque várias vezes eu vejo uma servidora gestante e eu abordo e pergunto, porque, né, como é, já procurou saber, entre, e ocorre muito da servidora achar que é automático. Tive bebê, comuniquei a minha chefe e está tudo bem, e não é assim. Então, ocorre muito de abordar, eu vi aqui que fulano teve bebê, já deu entrada na licença gestante. Então, assim, né, a gente tem que se atentar, a gente está à disposição, tanto o saúde do servidor, esse SLP também, como o DGP, como todos, para esclarecer todas as dúvidas, né? É importante que a gente, antes quando o bebê nasce, que a gente não tem tempo, que a gente se informe de tudo, a gente está aqui à disposição, a gente fala, né, vai ficar salvo, vai ficar gravado esse vídeo, porque a todo tempo a gente pode procurar essa informação, né? A gente sabe que novas conquistas estão ocorrendo, como essa da internação, né, desse prazo após, e aí a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas. É importante que a gente oriente, do mesmo jeito que ela falou, que uma servidora disse, você sabia que tem auxílio natalidade, né? Ocorre muito isso em relação, até de área que não é minha, quando eu tenho informação, eu repasso, né? É importante a gente se apropriar e saber de como tudo ocorre, para depois não ser surpreendido em relação a isso, eu não sabia que com antecipação já ia começar a contar minha licença, né? Eu não ia ter direito a ficar os 6 meses. Então, tudo isso a gente tenta orientar para que não gere tanta angústia com as mamães, né? E aí, fico feliz de quem está aqui participando e está contribuindo com informações. É isso aí, Hilda. A gente sempre só complementando, né? Ela já falou, ratificando, a gente sempre pede, né? Procurem a gente, procurem a CGPs, porque de fato
São muitos direitos, benefícios, e por mais que tenha lá no guia de procedimentos, é muita coisa para dar conta, principalmente para as mães que estão na fasezinha. Eu sei que eu já passei por isso, já tive 2, e a gente realmente, como teve uma mamãe que falou, a gente não pensa em mais nada, a gente só pensa no bebê e só pensa, quem que vai lembrar de, vou procurar, ninguém pensa não. Ele está pensando ali no nascimento, que ocorra tudo bem, mas assim, uma sugestão que eu posso deixar é essa: converse com as CGPs, porque lá eles vão passar tudo que tem direito, quantos prazos para dar entrada nos benefícios, nos procedimentos. Além desse, não é tema da gente, mas já que a gente está falando assim, tem auxílio pré-escolar também, não é só auxílio, não é só a licença, né, paternidade, adotante e gestante que tem esse direito, nascimento da criança ou adoção, mas tem o auxílio natalidade, tem o auxílio pré-escolar, entendeu? Então, assim, se informem direitinho com as CGPs, se for o caso, Benedito Bentes, reitoria, pode procurar lá a coordenação da gente, coordenação de cadastro, que a gente passa as informações direitinho para vocês, tá bom? E já aproveitar para agradecer, como o Ida falou, que bom, né, que vocês estão participando com a gente, e gratidão aí a todos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se a gente já pode encerrar, se a Dalva já pode encerrar a gravação. Poliana, eu entro em contato contigo, eu já peguei seu contato com o Diego.